Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, iremos estudar as transformações da matéria. As transformações da matéria podem ser classificadas em dois tipos. Podem ser chamadas de transformações físicas ou de transformações químicas. Você sabe a diferença entre transformações físicas e transformações químicas? Pois bem, vamos aprender cada uma delas. As transformações físicas são aquelas que não alteram a natureza da matéria nem suas propriedades específicas. Nesse tipo de transformação, as substâncias não se transformam em novas substâncias. Então aqui eu trouxe dois exemplos para vocês: o gelo derretendo e um copo de vidro quebrado. Pois bem, pergunto a vocês, de que é feito o gelo? Então, o gelo é feito de água, não é isso? Depois que o gelo derrete, ele se transforma em quê? Em água. Então veja que o gelo é feito de água e após o derretimento dele continua sendo água. A substância inicial, ou seja, antes da transformação, é água e após a transformação continua sendo água. Nesse caso, o que mudou foi apenas o estado físico do gelo. Ele deixou de ser gelo no estado sólido e passou a ser água líquida. Portanto, nesse caso, temos uma transformação física. Olha o segundo exemplo. Temos inicialmente um copo de vidro. Então veja que a matéria que compõe o copo, a substância presente nesse copo é o vidro. O copo quebrou e aqui eu tenho pedaços. Esses pedaços são feitos de quê? São feitos do mesmo componente presente no copo, ou seja, são pedaços de vidro. Então antes temos um copo de vidro e depois pedaços de vidro. A substância inicialmente é o vidro e após a transformação continua sendo o vidro. Então, se não houve formação de novas substâncias, essa transformação também é caracterizada como uma transformação física, certo? As transformações químicas são aquelas que alteram a natureza da matéria e, consequentemente, suas propriedades específicas. As substâncias antes da transformação são diferentes das formadas após a transformação. Ou seja, gente, numa transformação química, as substâncias iniciais se transformam em novas substâncias após a transformação. E essas novas substâncias têm propriedades, têm características diferentes das substâncias anteriores. Veja aqui dois exemplos. Uma fruta apodrecendo e a queima da lenha. Então são exemplos de transformações químicas. Por quê? Porque nessas transformações novas substâncias surgem. Então as substâncias que surgem na transformação têm propriedades diferentes das substâncias anteriores. Por exemplo, aqui a maçã ela é verde e quando ela apodrece, ela se transforma em um fruto com propriedades diferentes das que ela tinha anteriormente. Portanto, uma transformação química. As transformações químicas são chamadas de reações químicas. Então veja que nós podemos chamar aqui, classificar essas transformações de reações. Em toda reação química, nós vamos ter a transformação de substâncias iniciais, que nós chamamos de reagentes, em novas substâncias, que nós chamamos de produtos. Então veja, nas reações químicas, os reagentes se transformam em produtos. Quem são os reagentes e quem são os produtos? Para vocês entenderem, observe este exemplo. Tá? Aqui você vai juntar alguns ingredientes: farinha de trigo, ovos e açúcar, e também o fermento. Então você vai juntar esses 4 ingredientes e deles você vai fazer um bolo. Então veja, todos esses ingredientes, a farinha, o ovo, o açúcar e o fermento, nós chamamos de reagentes, porque são as substâncias iniciais
São as substâncias que nós vamos utilizar na nossa transformação. E aí depois que você junta tudo, né, coloca na forma e leva ao forno, depois o que é que você vai ter como resultado disso? Um bolo. Então o bolo é o produto dessa transformação, é o resultado dessa reação química. Portanto, as substâncias iniciais, antes da transformação, são chamadas de reagentes, e as substâncias formadas após a reação química, nós chamamos de produtos. Como saber se uma transformação é química? As transformações químicas geralmente ocorrem com indícios. Então, geralmente, para saber se uma substância, se uma reação é química ou não, nós podemos observar os materiais antes da transformação e após a transformação. Então, por exemplo, observe aqui, inicialmente, temos prego. Esses pregos são feitos de ferro. Olha a cor desses pregos, é uma cor acinzentada. E aqui esses pregos já estão enferrujados. Perceba que houve uma mudança na cor dos pregos. Então, a mudança na cor é um indício de que ocorreu uma reação química com esse prego. Então, a mudança na cor é um dos indícios de que uma reação química ocorreu. Então, para você saber se houve ou não uma reação química, você pode observar a cor do material antes e a cor dele depois da transformação. Se houve mudança na cor, é porque houve de fato uma reação química. Mudança no aspecto. Então, o aspecto, quando ocorre uma reação química, também muda. Veja só, aqui temos frutas, né? Perceba que as frutas que não estão apodrecidas, elas têm um aspecto diferente das frutas que apodreceram, das frutas estragadas. Então, uma mudança no aspecto, veja que a cor também mudou, né? Uma mudança no aspecto dessas frutas nos leva a entender que houve nelas uma reação química. E a liberação de gás. Quando nós colocamos um comprimido efervescente em água, percebemos que começa a borbulhar. Então, certas quantidades de gases começam a escapar nessa transformação. Então, a efervescência do comprimido produz um gás, e essa liberação de gás é um indício de que houve ali uma reação química, tá? Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que todos vocês tenham compreendido o assunto. Obrigado a todos pela atenção.